aprender inglês com textos. E aí, pessoal, eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa quinta aula de como aprender inglês com textos ou entrevistas de pessoas famosas, ou vídeos de pessoas famosas. E nessa semana a gente vai estudar um pedaço de uma entrevista que o Robert Downey Jr. deu para um cara chamado Howard Stern, acho que em 2016, falando sobre os Vingadores, o Homem de Ferro, sobre o papel dele. Então a gente vai estudar essa entrevista e no final da aula eu vou te mostrar como você aprende, como você coloca em prática o conteúdo da aula para você conseguir entender praticamente toda essa entrevista, todo o áudio dessa entrevista, todo lendo também, em menos de uma semana para você conseguir estudar outro material. Então agora eu vou tocar o vídeo da entrevista para você ver se você consegue entender alguma coisa. Então vamos lá, eu acho que tem cerca de 40 segundos só. Would you be upset if they ever replaced you as Tony Stark and Iron Man, or do you No. have an exit strategy in any of this? I believe I do. Let me backtrack and just say that if you'd asked me in 2008, 9, 10 how I felt about it, I would say that I was the Atlas of the Marvel Universe. I was holding it up. Well, you were. They should erect a shrine in my honor, blah, blah, blah. Whatever. I really just got to be the front man in a band that was going to be in the Hall of Fame no matter what. And that's really what made the difference. But there is a bit of destiny involved in a lot of this stuff. Então agora que você já assistiu o vídeo, provavelmente você não entendeu nada, se você está começando a estudar inglês agora. Se você já está um pouco mais avançado, talvez você tenha entendido algumas palavras, algumas frases da entrevista. Então, mesmo que você não tenha entendido nada, a gente vai estudar e no final da aula eu vou te mostrar como você coloca em prática o material para você conseguir aprender essa entrevista em menos de uma semana. Então, antes da gente começar a estudar o texto de hoje, entra no modo aula, se concentra, desliga o Instagram, o WhatsApp, qualquer coisa que esteja te distraindo para a gente se concentrar o máximo possível na aula de hoje. Então vamos lá. Ele começa falando... O Howard, o entrevistador, começa falando: Would you be upset? Would you be upset? Você ficaria chateado. Antes de eu começar a explicar, você vai reparar que eu não traduzi, não é uma tradução fluente. Eu traduzi o mais ao pé da letra possível para você entender a maneira que eles falam em inglês, que não é do jeito que a gente fala em português. Eles têm a maneira deles de falar e a gente tem a nossa. Então eu traduzi mais ao pé da letra para você conseguir entender mais ou menos o jeito que eles falam em inglês. Se fosse uma tradução mais fluente, ia ficar um pouco confuso e talvez você não ia conseguir entender como é que eles falam em inglês. Então vamos lá. Would you? Aqui é uma pergunta, ele termina no próximo slide. Então eu cortei aqui para não ficar muito grande. Então você coloca um ponto de interrogação aqui e é uma pergunta. Would you be upset? Se você ficaria chateado, aqui o would significa, é o nosso iria em português. E no final das palavras, se você quiser juntar ele com outra palavra, é o iria no final das palavras. Então aqui, ó, would you be? Você would be, ficaria. E ele tá aqui, ao invés de ser you would be, você ficaria, você would be, ficaria. O be aqui está com o sentido de ficar, ele tem outros significados também. Mas como a gente vai se aprofundar no contexto da entrevista, no contexto do texto, então não importa muito a gramática dele agora. A gente vai se concentrar mais no contexto para você conseguir entender o texto, para você conseguir entender a maneira que eles falam em inglês. Então, você would be, ficaria. Be é ficar e o would aqui é o iria no final. E ele está aqui atrás do you porque é uma pergunta. Quando é uma pergunta, você inverte. Ao invés de ser you would, fica would you. Aí você coloca o ponto de interrogação. Então, would you be? Você ficaria upset. Upset significa chateado. Tem outros significados também. Mais ou menos no mesmo raciocínio de chateado. Mas nesse contexto é chateado mesmo. E aqui frase de exemplo com would para você entender. I would buy the car. Eu compraria aquele carro. I would, você poderia traduzir como
eu iria comprar aquele carro, ou simplesmente eu compraria aquele carro. I would, eu iria. I would buy, eu iria comprar ou eu compraria. Novamente, o would é aqui o iria no final. I would buy, eu compraria. That, aquele ou esse, depende de onde está o carro, depende de onde você está apontando para a pessoa. I would buy the car, eu iria comprar aquele carro. E aqui, outra frase de exemplo, só que com uma pergunta. Would you buy the car? Você compraria aquele carro? Novamente, aqui inverteu, ao invés de ser you would, é would you, porque é uma pergunta. You would é iria aqui no final. Would you buy? Você compraria ou você iria comprar? Depende de como você quer traduzir. Traduzindo como compraria fica muito melhor. Would you buy? Você compraria that, aquele car, aquele carro. Would you buy the car? Você compraria aquele carro? Então, um entrevistador pergunta para o Tony, would you be upset? Você ficaria chateado if they ever replaced you as Tony Stark and Iron Man? Você ficaria chateado se eles alguma vez te substituíssem como Tony Stark e Homem de Ferro? Aqui ele está perguntando se o Robert Downey Jr. ficaria chateado se a Marvel substituísse ele como o Tony Stark e o Homem de Ferro. If they ever replaced you as Tony Stark and Iron Man. Se eles alguma vez te substituíssem como Tony Stark e Homem de Ferro. Aqui, if significa se, if they, se eles quem? Eles é a Marvel, o povo da Marvel. If they ever significa alguma vez ou sempre, depende do contexto da frase, depende de como ele está encaixado na frase. Nesse contexto aqui, significa alguma vez. If they ever, se eles alguma vez, replaced significa substituíssem, replaced you, te substituíssem ou substituíssem você, as, como Tony Stark and Iron Man. Aqui o Iron é ferro e Man é homem. Iron Man, Homem de Ferro. Então o entrevistador pergunta, would you be upset if they ever replaced you as Tony Stark and Iron Man? Você ficaria chateado se eles alguma vez te substituíssem como Tony Stark e Homem de Ferro? Ele perguntou pro Robert. E o Robert diz no. Aqui eu acho que eu não preciso explicar, só você comparar. No, não, mesma coisa. Aqui eu só esqueci de colocar os 3 pontinhos. Então, no, Robert respondeu. E o Howard novamente perguntou, or do you have an exit strategy in any of these? Ou você tem uma estratégia de saída, ou você tem uma estratégia de saída nisso. Or do you have an exit strategy in any of these? Ou você tem uma estratégia de saída nisso? Aqui você pode reparar que, se você comparar o inglês com o português, dá para você entender a maioria das coisas. Geralmente não dá para você entender um phrasal verb, ou uma expressão, ou uma gíria. Mas, normalmente, uma frase comum, uma frase do dia a dia, dá para você entender muito bem se você comparar o inglês com o português. Or, ou, or do you. Aqui o do, tem o do aqui, a gente não traduz ele, mas tem que ter porque é uma pergunta. Or do you, aqui é uma pergunta simples, então tem que ter o do aqui. E aqui eu dou uma frase de exemplo, que já eu explico. Or do you, ou você, have, tem, an, uma saída, exit strategy. Uma saída estratégica ou uma estratégia de saída. Em inglês eles não falam saída de estratégia, eles falam estratégia de saída. Pera, confundi, porra. Aqui, em inglês eles não falam estratégia de saída, eles falam saída de estratégia. Eles invertem, isso é muito comum, você vai ver muito isso, é o jeito que eles falam em inglês. Aqui a gente fala estratégia de saída e não saída de estratégia. Ou a gente pode falar também saída estratégica, depende de como a gente quer traduzir. Or, ou or, you, ou você, have, tem, an, uma
exit strategy, uma estratégia de saída in any of these. Isso aqui se traduz tudo junto e significa nisso. Simples assim. Nesse contexto, claro. Então, se traduz isso aqui tudo junto para não fazer confusão na sua cabeça. In any of these. Nisso. Se você fosse traduzir palavra por palavra, seria em qualquer disso. Disso ele está se referindo a uma estratégia de saída. Se a Marvel substituísse o Robert como o Homem de Ferro, aí se ele tinha alguma estratégia de saída nisso, caso eles substituíssem ele. Então, or do you, ou você, have, tem, an, uma exit strategy, estratégia de saída in any of these, nisso. E agora o do fazendo uma pergunta. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Em português, a gente não traduz isso aqui, porque a gente não precisa. Mas em inglês, precisa ter isso aqui. É uma frase no presente, é uma frase bem simples, uma pergunta simples, então tem que ter o do aqui. Se você falar só, you like chocolate? Aí tá errado gramaticalmente. Você pode falar assim com seus amigos, num tom de pergunta. You like chocolate? Você gosta de chocolate? Mas se você for escrever ou coisa do tipo, se você quiser falar de um jeito que a gramática tá correta, é só você colocar aqui o do you like chocolate? Você gosta de chocolate. Aqui o like pode ser gostar ou gostar de. Então, Howard pergunta pro Robert, or do you have an exit strategy in any of this? Ou você tem uma estratégia de saída nisso? E o Robert responde, I believe I do. Eu acredito que eu tenho. I believe I do. Eu acredito que eu tenho. Aqui é muito comum no inglês e a maioria das pessoas não sabem, dos estudantes, é que ao invés deles repetirem o verbo aqui have, eles falam do. Aqui, ó, I believe, eu acredito, I believe eu acredito que eu, do, tenho. O do não significa ter, mas aqui ele está substituindo o verbo have, porque o Howard, no slide passado, perguntou, or do you have an exit strategy in any of this? Aqui ele fala do you have, você tem. Então, para não repetir o verbo have, eles falam do. Para não repetir é do. Se fosse no passado, seria did, para não repetir o verbo had, ou qualquer outro verbo que você não queira repetir na pergunta. Or do you have, ou você tem. Aí se fala I believe I do. Se for no passado, I believe I did. Então, aqui uma frase de exemplo para você entender essa maneira deles de falar. Alguém pergunta para você, do you like blue? Você fala, I do. Simples assim. Do you like blue? I do. Para não falar I like. Para você não precisar falar I like, você fala I do. Do you like blue? Você gosta de azul? Eu gosto. Do you, você, do you like? Você gosta de blue, azul? Aí você responde I do. Eu gosto. Simples assim. Então Robert fala I believe I do. Eu acredito que eu tenho. Ele tem uma estratégia de saída, caso ele seja demitido. Isso foi, eu acho que em 2016. Então por isso que parece que ele não saiu ainda do papel. I believe I do. Eu acredito que eu tenho. E aqui ele fala, novamente, o Robert Downey Jr., let me backtrack and just say. Deixe-me voltar atrás e apenas dizer. Let me backtrack and just say. Deixa-me, ou deixe-me, tanto faz, depende de como você quer traduzir. Voltar atrás e apenas dizer. Aqui o let, deixe, ou deixa, let me, deixe-me, ou deixa-me. Backtrack. Backtrack significa voltar atrás ou retroceder. Não é muito comum essa palavra, mas significa voltar atrás ou retroceder. And e just, apenas say e apenas dizer. E aqui uma frase de exemplo com backtrack. We went the wrong way and had to backtrack. Nós fomos no caminho errado e tivemos que voltar atrás. We went, nós fomos. Went significa fomos no passado. We went, nós fomos. The wrong, o errado. Way, o caminho. No caminho, way significa caminho. Wrong significa errado.
The wrong way significa no caminho errado. Novamente, em inglês eles invertem, eles não falam way wrong, eles falam wrong way, no caminho errado. And had, e tivemos and had to backtrack, e tivemos que voltar atrás. To backtrack, voltar atrás ou retroceder, porque a gente foi no caminho errado, então a gente teve que backtrack, voltar. É esse o sentido. Let me backtrack and just say. Deixe-me voltar atrás e apenas dizer. That if you'd asked me, se você tivesse me perguntado. That if you'd asked me, que se você tivesse me perguntado. That if, que se you'd é a contração de you had. Podia ser também a contração de you would. Aí você tira isso aqui e fica you'd. Você pode falar I'd ou they'd. Depende do contexto, depende de como você está falando. That if, que se you, que se você, if you had, se você tivesse, ou if you'd, que se você tivesse asked, perguntado, asked me perguntado. E aí você pode estar curioso como você sabe, como você distingue se aqui é would ou se aqui é had. E é bem simples, pelo contexto da frase. Você poderia tanto traduzir isso aqui como if you would, porque nesse contexto, would está com o sentido de se você me perguntasse. Poderia ser assim, se você me perguntasse. Aí o would ficaria com esse sentido, se você me perguntasse. Mas como é o had aqui, é se você tivesse me perguntado. Então, de ambos os jeitos, ia estar certo. Então, aqui eu vou dar duas frases de exemplo para você entender mais ou menos como é que eles falam em inglês. If you had asked, I would have helped. Se você tivesse perguntado, eu teria ajudado. If, se, if you, se você, if you had, se você tivesse, ou if you'd, se você tivesse, asked, perguntado, eu would, iria have, ter helped, ajudado. Você também pode contrair isso aqui, would, aí fica assim, would, ou would have, eu iria ter ajudado, ou simplesmente I would have, eu teria helped, ajudado. E aqui outra frase de exemplo. You'd be a good singer. Você seria um bom cantor. You'd, você seria, you'd be, você seria, ou you would be, você iria ser e um good, bom singer, cantor. E como eu sei que aqui é you would e não you had, pelo contexto. Pode ser aqui you had, você tinha sido um bom cantor, ficaria meio estranho. Então, you would be a good singer. Você seria um bom cantor nesse contexto. Se fosse um contexto diferente, você traduz, você interpreta pelo contexto, sempre pelo contexto. Por isso algumas pessoas acham que aprender inglês é difícil, porque elas tentam entender palavra por palavra ou pela regra gramatical. E aí quando alguém, um nativo ou coisa do tipo, está falando em inglês, ou principalmente falando inglês rápido, elas se confundem e não entendem o que eles estão falando, porque elas não entendem pelo contexto. É tipo aprender português. A gente tem muitas variações do mesmo verbo e é muito complicado. E se a gente for... Nem a gente que é brasileiro e nasceu em um país falante de português, não entende praticamente nada da gramática portuguesa, porque é complicado. E no inglês é a mesma coisa. Claro, a gramática do inglês é bem mais fácil do que a nossa. Se você tentar aprender a gramática deles antes de você ser fluente, você vai travar e vai achar que você não está avançando, seu inglês não está melhorando. Mas se você entender pelo contexto e quando você estiver avançado ou fluente, quiser estudar gramática, aí a gramática vai te ajudar a melhorar o seu inglês. Mas se você está começando agora e você começa a estudar gramática agora, você vai simplesmente
se sentir estagnado, achar que você não está conseguindo avançar. Então é esse o motivo que a maioria das pessoas acha que aprender inglês é difícil. Mas ele não é difícil, só precisa ter persistência para estudar do jeito certo, com o método certo, por um certo período de tempo, até alcançar o nível avançado, para poder só estudar, para você poder simplesmente assistir um vídeo no YouTube em inglês e assim melhorar o seu inglês assistindo vídeo, assistindo filme, assistindo série, lendo livro, ao invés de estudar gramática e depois estudar mais gramática e depois estudar mais gramática e ficar nessa só, sem se expor ao inglês de verdade. Então, aqui ele fala you'd be, você seria, you'd be, a good singer, um bom cantor. E aqui o Robert Downey Jr. fala that if you'd asked me, que se você tivesse me perguntado in 2008, 9, 10, how I felt about it, em 2008, 9, 10, como eu me sentia sobre isso. Aqui eu vou escrever 2008, 9, 10. Aqui em 2008, 2008. Aqui eles não falam 2000, quando é relacionado a ano, eles não falam o and, é o nosso E, 2008, eles falam 2008. É assim, 2008. 2008. 9, aqui se referindo a 2009, só que ele não falou 2009 ou 2009, eles só falam 9, porque ele já falou 2008, aí já sabe que o contexto é relacionado aos anos. Em 2008, 9, 10, aqui o 10 é 10, 2008, 2008, 9, 10. How I felt, aqui, how I felt about it, como eu me sentia sobre isso. How, como eu, how I felt, como eu me sentia. Felt é o passado de feel, significa se sentir. Felt, eu me sentia. Felt, me sentia. Feel, me sinto. How I felt, como eu me sentia. About, about it, sobre isso. O isso aqui é sair da Marvel. Se alguém substituísse ele como Homem de Ferro na Marvel. Como eu me sentia em 2008, 9 e 10, sobre sair da Marvel. I would say that I was the Atlas of the Marvel Universe. Eu iria dizer que eu era o Atlas do universo Marvel. I would say that I was the Atlas of the Marvel Universe. E aqui eu não sabia o que significava Atlas, então eu pesquisei no Google. E aqui Atlas é relacionado a deuses gregos e a definição do dicionário é Atlas, deus dos gregos que sustentava as colunas do céu e detinha o oceano. Por isso, Atlântico, que vem de Atlas. Então aqui ele fala I would, eu iria dizer que eu era o Atlas do universo Marvel. I would say, eu iria dizer, ou eu diria, that I was, que eu era, was significa era, the Atlas, o Atlas of do Marvel Universe, universo Marvel. E ele tá falando que em 2008, 2009, 2010, ele era o Atlas do universo Marvel, que ele sustentava a Marvel com os filmes do Homem de Ferro. É isso que ele tá falando. Que não tinha outros personagens na época. Ele sustentava, o Homem de Ferro era como se fosse o Batman em 2006, por aí, 2006, 2008, que estava sustentando a DC. Então, I would say that I was the Atlas of the Marvel Universe. Eu iria dizer que eu era o Atlas do universo Marvel. Eu iria dizer que eu estava sustentando o universo Marvel. E aqui uma frase dizendo com would. We would go to the beach today. Nós iríamos para a praia hoje. We would, nós iríamos, go, nós iríamos ir, ou simplesmente nós iríamos. We would go, go significa ir e would iria. We would go, nós iríamos. To the, para a beach, praia, today, hoje.
E o Robert fala, I would say that I was the Atlas of the Marvel Universe. Eu iria dizer que eu era o Atlas do universo Marvel. I was holding it up. Eu estava sustentando ele. Ele estava sustentando o universo Marvel com os filmes do Homem de Ferro. I was holding it up. Eu estava sustentando ele. I was. E se você não sabe, o eu em inglês é um I, só que um I maiúsculo. Aí se fala eu. I was. Eu estava holding it up. Sustentando ele, sustentando o universo Marvel. O it aqui é o sujeito. Em inglês, toda frase tem que ter um sujeito. Por isso você vai ver muito it nas frases. Tem que ter sujeito. Você não pode falar holding up. Só isso. Você não pode só falar holding up. Tá errado. Tem que ser holding it up. É o sujeito da frase. I was holding it. It é o universo Marvel. Ou você pode falar I was holding the Marvel Universe up. Então, para não falar isso, ele só fala I was holding it up. E holding up é um phrasal verb. Ele tá no gerúndio. O gerúndio é o nosso indo, ando, endo no final das palavras. Aqui o ando no final do sustentando. E no inglês é o ing no final das palavras. O phrasal verb é hold up. Significa sustentar ou aguentar. Tem outros significados também, mas nesse contexto. Já eu dou uma frase de exemplo. E ele se separa. Ao invés de ser só hold up, ele é o holding up. Ele pode ser holding it up, holding the up. Vai vir alguma coisa aqui no meio. Mas ele pode ser tanto junto quanto separado, que nem aqui. Então, eu estava holding it up, sustentando it. Aqui é ele. Ele é o universo da Marvel. E aqui uma frase de exemplo. The bridge is holding up well despite the strong winds. A ponte está aguentando bem apesar dos fortes ventos. Aqui, the bridge é ponte, está holding up, aguentando, sustentando, tá sustentando os ventos sem cair. Então é holding up, ela tá sustentando, tá aguentando. Holding up well, ela tá aguentando bem. Despite significa, aqui, apesar, traduzi errado, apesar, despite, apesar dos fortes, strong winds, fortes ventos. E wind é vento, winds, ventos no plural. Aqui não tem plural, a gente sabe que é fortes porque o winds aqui tá no plural. Se fosse wind, seria forte vento. Como é wind, é fortes ventos. Então, I was holding it up. Eu estava sustentando ele. O Robert estava sustentando o universo Marvel. O Howard fala, well, you were. Bem, você estava. Well, you were. Bem, você estava. O Howard concorda que o Howard Stern concorda que o Robert Downey Jr. estava sustentando o universo Marvel em 2008, lá, 2009, 2010, com o Homem de Ferro. Well, bem, you were, você estava. Were é o passado de are. Você está, you were, você estava. Então, well, you were, aí o Robert fala, they should erect a shrine in my honor, blá blá blá. Eles deveriam erguer um santuário em minha homenagem, blá blá blá. They should erect a shrine in my honor. Eles deveriam erguer um santuário em minha homenagem. They aqui é o universo Marvel. Should significa deveriam. Erect, erguer, e um shrine, um santuário. Em my, minha honor, homenagem. E aqui o shrine, santuário, é como se fosse um local sagrado lá dos deuses para devoção. Por isso que ele está falando que eles deveriam erguer um santuário em homenagem ao Robert Downey Jr. Ele está falando isso porque ele estava sustentando o universo Marvel. Então, um santuário para homenagear ele.
um lugar de adoração para homenagear ele. E aqui uma frase dizendo com should. I should go home. Eu deveria ir para casa. I should. Eu deveria go. Go home. Ir para casa. Não tem um go to home. Tá errado. É go home. Ir para casa. A gente coloca o pra aqui porque ir casa parece índio falando. Em inglês não tem o to aqui. É só go home. I should go home. Eu deveria ir para casa. Então, o Tony fala: They should erect a shrine in my honor. Blá, blá, blá. Eles deveriam erguer um santuário em minha homenagem. E ele realmente fala blá, blá, blá. E eu traduzi assim. Eles falam com H aqui, não sei porquê, mas é desse jeito que eles escrevem blá, blá, blá em inglês. They should erect a shrine in my honor. Eles deveriam erguer um santuário em minha homenagem. Whatever, I really just got. Tanto faz. Eu realmente acabei de... Whatever, I really just got. Tanto faz. Eu realmente acabei de... Whatever significa tanto faz. Tem vários outros significados também, mas nesse contexto é tanto faz. Alguém fala... alguém fez tal coisa, fala whatever, tanto faz, segue em frente, whatever. Então é esse o sentido de whatever, tanto faz. I really, eu realmente, just got. Aqui ele errou o que estava falando e no próximo slide ele corrige. E just got aqui nesse contexto, tem vários outros contextos também, outras traduções também, mas nesse contexto significa acabei de, tá no passado, acabei de, acabou de algo aconteceu, então eu acabei de fazer alguma coisa. É esse o sentido nesse contexto. Então, whatever, tanto faz, I really, eu realmente, e aqui está tudo junto, just got, acabei de. E aqui uma frase com just got. I just got a new shoe. Eu acabei de comprar um sapato novo. Eu acabei de, got. Eu acabei de comprar. Got aqui está no sentido de comprar. I just got, eu acabei de comprar, um novo shoe, sapato, ou um sapato novo. Eles não falam shoe new. Shoe new. Oh, porra. Aí foi. Shoe new. Eles falam new shoe. É assim. I just got a new shoe. Eu acabei de comprar um sapato novo. Então, o Robert fala... Whatever, I really just got. Tanto faz, eu realmente acabei de. Aí aqui no próximo slide ele corrige, conserta o que ele estava falando. I got to be the frontman in a band. Eu acabei sendo o vocalista em uma banda. I got to be the frontman in a band. Eu acabei sendo o vocalista em uma banda. Eu acabei, I got to be, eu acabei sendo o frontman, o vocalista ou o cantor principal em uma band, em uma banda. E aqui uma frase dizendo com got to be. How I got to be this way. Como eu acabei sendo desse jeito. How, acho que isso aqui é o nome de uma música. How I got to be this way. Eu peguei no Google essa frase. How como eu, got to be, acabei sendo desse way, jeito ou maneira. Aqui o way a gente estudou que ele significa também, way significa também caminho, way, caminho, mas ele também significa jeito ou maneira. Em inglês, várias palavras têm vários significados. Por isso eu falei que é horrível você tentar aprender inglês palavra por palavra, tentar decorar todos os significados de uma mesma palavra. Isso só vai fazer confusão na sua cabeça. Então sempre estude inglês por frases, porque dentro de uma frase, aquela palavra está no contexto. Dentro de outra frase, aquela palavra tem outro sentido, outro significado. Então sempre estuda frases e não palavras soltas. I got to be this way, como eu acabei sendo desse jeito. E o Tony fala... I got to be the frontman in a band. Eu acabei sendo vocalista em uma banda. There was gonna be in the Hall of Fame, que iria estar no Hall da Fama. Ele falou que ele acabou sendo o frontman, o cantor principal, o vocalista em uma banda,
porque ele tá falando dos Vingadores. Se eu não me engano, ele foi o primeiro Vingador. E por isso ele tá falando isso. That was gonna be in the Hall of Fame. Que iria estar no Hall da Fama. That was gonna. Aqui o gonna é a conjunção de going to. E significa iria. There was going to be, que iria. There was going to, que iria be. Estar, was going to be. Iria estar in the, no Hall of Fame. No Hall da Fama. E Hall aqui significa corredor da fama. E aqui uma frase exemplo com was going to. I was going to say something, but I forgot it. Forgot it. Eu ia dizer alguma coisa, mas eu esqueci. I was going to. Eu ia, você também pode fazer a contração aqui para I was gonna say. Ao invés de ser I was going to say. O sentido não muda, você só está contraindo a palavra. Você pode fazer isso em inglês. E a maioria das pessoas fazem para falar mais rápido. É como se fosse o para que a gente fala pra. É a contração. Em inglês tem a mesma coisa em várias palavras. I was going to. I was going to say. Eu ia dizer something, alguma coisa. Something significa alguma coisa. But, mas, eu forgot it. Eu esqueci. Forgot é esqueci. E o it aqui, como eu disse, toda frase no inglês tem que ter um sujeito. Você não pode só falar but I forgot. Acabou. Não pode ser assim. Tem que ter o it aqui. Tem que ter um sujeito. Nesse caso, o sujeito é o it. Você não pode só falar but I forgot. Fim. Não pode. Tem que ter o it. Por quê? Não sei. A maioria dos americanos também não sabem. A maioria dos nativos também não sabem. Mas tem que ter. É desse jeito que funciona. There was gonna be in the Hall of Fame. Que ia estar no Hall da Fama. No matter what. Não importa o que. Aqui é uma expressão. No matter what. Não importa o que. Ele disse, o Robert, que ele iria estar no hall. Ele era o vocalista principal, o cantor principal em uma banda que ia estar no Hall da Fama. Não importasse o que acontecesse. De qualquer jeito ia estar no Hall da Fama. É isso que ele está falando. E no matter what significa não importa o que, ou de qualquer jeito ele ia estar no Hall da Fama. No, não, no matter, não importa what, o que. Geralmente, expressões a gente não traduz palavra por palavra, mas essa expressão é bem simples e dá para traduzir palavra por palavra, porque ela não perde o sentido, não perde o significado. Mas na maioria das expressões, você simplesmente traduz tudo junto, porque senão ela perde o sentido. No matter what, não importa o que. And that's really what makes the difference. E isso foi realmente o que fez a diferença. And that's really what made the difference. E isso foi realmente o que fez a diferença. And that. Novamente a gente tem uma contração aqui, porém eu sei que é that was ao invés de that is, porque eu tô vendo o contexto do que ele tá falando. E ele tá falando no passado. Então, como é o passado, é was e não is. O is aqui é o presente. Você pode falar there is, isso é. Mas também você pode falar there was, isso foi. E nesse contexto é isso foi e não isso é. And that was, e isso was, foi really, realmente, what, o que made, fez a difference, a diferença. Então ele fala, and that's really what made the difference. Isso foi realmente o que fez a diferença. But there is a bit of destiny. Mas tem um pouco de destino. But there is a bit of destiny. Mas tem um pouco de destino. But there is. Mas tem, ou mas há, isso aqui se traduz tudo junto.
não pode traduzir só there e is, tem que traduzir tudo junto. Significa tem ou há. Tem ou há. De haver, de existir. But there is, mas há, mas tem, mas existe. A bit, um pouco, of the destiny, de destino. E aqui frase de exemplo. There is a dog behind you. Tem um cachorro atrás de você. There is, tem um dog, cachorro, behind, atrás de you, você. E aqui outra frase de exemplo. Could you wait a bit? Você poderia esperar um pouco? Aqui novamente, ao invés de ser would you, é could you. O would you é você iria. O could you é você poderia. O could significa poderia. E ele está atrás do you porque é uma pergunta. Se fosse uma afirmação, seria you could, ao invés de could you. Sempre que ele estiver atrás, é uma pergunta. Então, could you, você poderia, wait, esperar a bit, um pouco. Então, hoje você viu o could, o would e o should. Isso confunde muita gente, mas é bem simples. Could, poderia, would, iria, should, deveria. Simples assim. E você aprende todas pelo contexto, porque se aprender palavra por palavra, separado, você vai esquecer mais rápido e vai achar que o inglês é difícil, mas não é difícil, é só o jeito que você está estudando. But there is a bit of destiny, mas tem um pouco de destino involved in a lot of this stuff, envolvido em muitas dessas coisas. Involved in a lot of this stuff, envolvido em muitas dessas coisas. Involved, envolvido em a lot, muitas of this, dessas stuff, coisas. Aqui, a lot significa muita, mas nesse contexto é muitas porque está no plural. E a gente entende o inglês sempre pelo contexto. Involved, envolvido, em, a lot, muitas, of these, as traduz aqui tudo junto também, ao invés de ser de essas, de essas, é simplesmente dessas, stuff, coisas. E esse foi o fim do texto de hoje, do Robert Downey Jr., do pedaço da entrevista, e agora a gente vai, agora eu vou te mostrar como você coloca em prática para você aprender esse texto. Então, para você colocar em prática é bem simples, igual nas aulas anteriores. Se você não assistiu, depois você assiste. E para colocar em prática, você vai simplesmente ouvir e ler, você vai ouvir o áudio e ler a transcrição ao mesmo tempo, pelo menos 15 vezes por dia. O áudio em inglês e a transcrição também em inglês. Não é a tradução. A tradução, aqui no material embaixo, que você vai baixar daqui a pouco, é só para você comparar, para você ter uma noção. Depois que você já estudou, você só vai ouvir e ler. É isso que você tem que fazer. O português só vai servir para você comparar, caso você esqueça alguma coisa, caso você tente lembrar de alguma coisa da aula. E no inglês é para você praticar a sua leitura e a sua escuta. Então você vai ouvir o áudio e ler o texto, a transcrição em inglês, ao mesmo tempo, pelo menos 15 vezes por dia. E você também só vai ler a transcrição do áudio várias vezes ao dia. Quanto mais, melhor. E também você vai somente ouvir o áudio várias vezes ao dia durante 7 dias. E como você arruma tempo para isso? O áudio tem mais ou menos, acho que 40 segundos, não sei, acho que é isso, 40 segundos. Então, quando você estiver correndo na academia, na esteira da academia, você coloca o seu fone e ouve. Quando você estiver na fila do banco, você coloca o seu fone e ouve. Se você estiver em casa ou se você estiver no ônibus, você pode ouvir e ler. Se você está sem fone, você só lê. Então, você vai usar esse tempo morto da sua vida, esse tempo que você não faz nada, tipo, você está dirigindo, você coloca lá o áudio e fica ouvindo enquanto está dirigindo. Você está no ônibus e não consegue ler, você só ouve. Se você não consegue ouvir, você só lê. E você aproveita esse tempo que você geralmente não ia estar fazendo nada para você estudar. Então é assim que você estuda textos em inglês, diálogos em inglês e eu acho que músicas também em inglês.
Então você vai fazer tudo isso durante 7 dias, mais ou menos, depois você pula para outro material. Então se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também de baixar o material aqui embaixo. E se você quiser receber novas aulas direto no seu e-mail, você cadastra aqui embaixo e você vai ser avisado de todas as novas aulas no seu e-mail. Então, caso o YouTube não mostre para você que tem uma aula disponível, você vai receber no seu e-mail dizendo que tem uma aula disponível para você assistir. Então é isso. See you later.